O sistema hídrico da macro-região pede socorro. As prefeituras não têm conseguido solucionar os problemas e uma medida emergencial precisa ser tomada. Tá faltando água na macro-região. Em Barrinha, os moradores do bairro Novo Horizonte, por exemplo, ficaram quase uma semana sem o abastecimento. A situação piorou depois da interdição de um poço artesiano. A saída tem sido estocar em casa. Essa água que a gente usa para poder enxaguar a roupa, poder dar uma lavada na casa, essas coisas, porque de resto não dá. E como tem sido viver assim? Difícil, complicado. O recurso é tão escasso que em Bebedouro, quem for pego desperdiçando água é multado. R$100 para o primeiro flagrante e o dobro em caso de reincidência. Em Santa Cruz das Palmeiras, os níveis de estoque estão muito baixos. A solução para o problema de falta d'água foi racionar. O corte no fornecimento segue em um esquema de 12 por 36 horas. A população conta que o problema no setor é antigo. Todos os dias tá tudo sem nada. Você vai tomar banho, não pode. Vai fazer isso, não pode. Tá difícil, cara. A gente tem roupa para lavar, né? Criança pequena, fica muito complicado. A natureza tem cobrado a conta de vários anos com o mau uso do recurso. E algo tem que ser feito de imediato. O primeiro ponto é preservar o solo. Preservar o solo como? Tratando bem, não tendo princípios de erosão, de assoreamento, plantando árvore, conscientizando a população. Nos casos citados pela reportagem, a administração municipal de cada uma das cidades não tem conseguido mais suprir as necessidades na prestação de serviço. No cenário como esse, chega a hora de tomar medidas emergenciais. O serviço de água tem que respeitar o que a gente chama de princípio da continuidade. Ele deve ser prestado constantemente e, além disso, ele tem que respeitar o que a gente chama de princípio da atualidade. Ou seja, ele deve ser executado de acordo com tecnologias atuais. Se a ideia é manter o serviço nas mãos de um órgão público, se a ideia é privatizar esse serviço ou delegá-lo para algum particular. Para o setor hídrico, são apontadas soluções de parceria público-privada e concessão de serviços a uma empresa. Nada mais é do que a celebração de um contrato entre o município e uma empresa particular, ou mesmo, em alguns casos, uma empresa estatal. Esse contrato é celebrado depois de uma licitação. Então, essa empresa, as empresas em geral, decidem se concorrem ou não, o município abre a licitação, especifica que tipo de serviço vai ser prestado, por quantos anos, geralmente são contratos de décadas, de 10, 20, 30 anos. Depois de muitos problemas, a Câmara de Orlândia aprovou a concessão do setor. Pelo contrato, a empresa que vencesse a licitação teria a tarefa de investir num período de 35 anos, o que a Prefeitura estimava em cerca de R$95 milhões. Acontece que o edital foi cancelado pelo Tribunal de Contas e ainda é investigado na Operação Lock do GAECO, que tem como alvo fraudes em contratos. Para o engenheiro, a população não pode ser desatendida, ainda mais por pagar por esse serviço. O Ministério Público, se acionado, deve agir. Nós temos problemas de chuva, ou seja, problemas de aquecimento global. Temos problemas de gestões passadas inadequadas. Então, quem é que vai defender esse povo? Ministério Público. No momento, carga tributária elevada não é a resolução do problema. Então, eu tenho que sensibilizar de uma parceria. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Questionado, o Ministério Público esclareceu que em Orlândia e Bebedouro existem inquéritos que apuram as questões. Em Santa Cruz das Palmeiras têm sido realizadas reuniões com a Prefeitura e em Barrinha as informações estão sendo apuradas. Agora ao vivo, Thaís Mantoani tem mais informações sobre essa falta d'água na macro-região. Thaís? Pois é, Pulso, o que não pode acontecer é a população ficar sem água. E eu converso agora sobre esse assunto com Jean Alves, que é professor de Direito. A administração de cada cidade deve reconhecer a necessidade de tomar alguma atitude quando o próprio gerenciamento da água não está sendo suficiente. Boa tarde.
Boa tarde, Thaís, Paulo Pucci, a você que nos assiste. Sem dúvida, o abastecimento de água potável faz parte de um dos serviços de saneamento básico. E o saneamento básico é um serviço essencial para as pessoas. Então, a administração pública deve tomar conta, regular, fiscalizar e até mesmo, em alguns casos, prestar este serviço público da forma mais adequada possível. Desde a década de 1990, quando a administração pública não consegue, por si só, executar um serviço público, em alguns casos, como é o saneamento básico, o abastecimento de água, ela pode delegar esta função ao particular. E muitos municípios da região acabam optando ou por privatização ou por concessão. E como funciona a transição desse serviço para uma empresa privada? É uma decisão que cabe a quem? A administração pública. O que acontece na nossa macro-região, em mais de 33 municípios pertencentes à macro-região de Ribeirão Preto, é que não há uma padronização da regulação. O que é o regulador? O regulador é aquela agência que será responsável por fiscalizar se a prestação está adequada e, diante da inadequação desta prestação desse serviço público, poderá sancionar. E mais de 33 municípios da nossa região não contam com um órgão de fiscalização. Isso, inclusive, gera perda de recursos a nível nacional. Orlândia aprovou a concessão, mas o edital foi cancelado pelo Tribunal de Contas. Esses contratos de concessão, doutor, eles têm que ser muito bem elaborados e seguidos para que não sejam alvos de fraudes. Com toda certeza, o departamento jurídico do município tem que fazer um pente fino neste contrato, mas, reitero, o mais importante não é quem presta o serviço e qual modalidade administrativa, se por concessão ou privatização. O importante é que haja um órgão regulador para fiscalizar a prestação de serviço, porque um estudo apontado, inclusive pela Universidade Estadual Paulista, aponta que só tem uma prestação efetiva do serviço público de saneamento básico quando há uma entidade reguladora que fiscalize e sancione no caso de inadequação. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que vereadores de Pitangueiras foram condenados por algumas contratações de comissionados que fizeram tempos anteriores. A comunidade pede a cassação desses vereadores que ainda estão em exercício. Paulo Pucci. Obrigado, Thaís Mantoni.